programa de hoje. Novo diretor do IEAV mantém cronograma de testes para o protótipo brasileiro de voo hipersônico. Segundo ele, o teste com o motor Scramjet com lançamento de Alcântara será em 2020. Veja também como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais está trabalhando durante a pandemia. E confira ainda a posição do SINDCT sobre os ataques do governo federal aos servidores públicos e também sobre as ameaças de determinação de retorno ao trabalho em meio à pandemia. Muita gente que passa pela rodovia dos Tamoios rumo ao litoral norte de São Paulo nem desconfia que ao lado da pista estão um dos laboratórios científicos mais avançados do país. O IEAV, Instituto de Estudos Avançados, é uma organização militar que teve sua atual base construída em 1981. O Instituto tem a missão de ampliar o conhecimento científico e o domínio de tecnologias estratégicas para a área de defesa brasileira. Entre os campos de atuação, o IEAV faz pesquisas em geointeligência, lasers, velocidade hipersônica e até aplicações para energia nuclear. Em resumo, o IEAV concentra cientistas brasileiros fazendo pesquisa para melhorar nosso sistema de defesa e equipamentos utilizados por militares. Diversos estudos também apontam aplicações para a área civil, os chamados spin-offs. No IEAV já foi desenvolvido, por exemplo, os giroscópios utilizados para navegação nos barcos da Marinha. Também lá foi criado o software de planejamento de missões recentemente implantado nos helicópteros H-36. A aeronave é utilizada pela Marinha, Exército e também pela Força Aérea Brasileira. O carro-chefe da pesquisa no Instituto atualmente é o desenvolvimento de veículos capazes de viajar à velocidade hipersônica, 5 vezes maior do que a velocidade do som. O IEAV também está trabalhando para o aproveitamento de energia nuclear, desenvolvendo uma mini usina que poderá caber em uma caixa e ser instalada em locais sem acesso ao sistema de cabeamento elétrico tradicional. Além das pesquisas, desde 2012, o Instituto também desenvolve mão de obra especializada no país, com o programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Espaciais. Muito bem, amigos do programa Brasil Consciência, nós vamos conversar agora com o novo diretor do IEAV, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, que fica aqui em São José dos Campos. Eu estou falando do Coronel Engenheiro Fábio Andrade de Almeida, que assumiu recentemente o posto de comando desse instituto. Um pouquinho depois, acho que deu 3 semanas, já foi decretado a quarentena e o estado de isolamento social. Muito bom dia, Coronel. Obrigado por o senhor ter atendido a gente nessa tarde. E explica para a gente como é que está funcionando o seu instituto nesse momento, se é que está acontecendo alguma atividade. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Verdade, depois, acho que cerca de um mês, um pouco mais de um mês depois de eu ter assumido aqui o IEAV, começaram as atividades, as restrições, né, de atividades aqui no estado de São Paulo, no Brasil todo. Felizmente, nós temos um planejamento, né? Todas as organizações aqui do DCTA, o próprio DCTA, tem os seus planejamentos, seus planos de trabalho, os planos setoriais. O que a gente tenta agora, na medida do possível, significa que alguns servidores estão trabalhando em casa remotamente, outros, por questões de grupo de risco também, teletrabalho. E com o efetivo remanescente, a gente aloca aqui em dias alternados, buscando executar o nosso planejamento que a gente tem para 2020. Esse planejamento para 2020, ele incluía, os nossos telespectadores têm bastante curiosidade a respeito desse assunto, o lançamento, o teste de um motor foguete hipersônico. Esse cronograma está mantido, Coronel, ou ele vai ter que ser revisado?
Continua planejado. Continua planejado e estamos executando a preparação do protótipo para testar no final do ano. Uma campanha que envolve não só o IAV, mas outros institutos do DCTA. Tem sido muito interessante ver toda a dinâmica da execução, porque é uma campanha que acaba explorando todas as vocações de cada um dos institutos. O IAV como um instituto de pesquisa básica e pesquisa aplicada, com o desenvolvimento do motor hipersônico. O IAEC tem uma competência já estabelecida de décadas na operação de veículos de sondagem. Nós temos 2 centros de lançamento operacionais no Brasil. Nós estamos mexendo todo o circuito aqui do DCTA para fazer essa campanha acontecer no final do ano. Por falar em centro de lançamento, o senhor, antes de assumir aí o IAV, o senhor estava no centro de lançamento lá da Barreira do Inferno, não é isso? A gente tem pouca informação desse centro de lançamento lá. O senhor costumava trabalhar com que tipo de teste? Quais os foguetes que o senhor utilizou durante esse período? Eu aproveito para pedir para o senhor comentar também. O senhor participou da fase preliminar, a definição da missão do VLM. Gostaria que o senhor falasse um pouco também desse novo lançador. A Barreira do Inferno é o primeiro centro de lançamento do Brasil, né? Eu fiquei lá, comandei aquela unidade por 2 anos. Foi muito gratificante, não só pela missão do centro, mas a cidade de Natal em si, a localidade é muito boa, a infraestrutura é consolidada. Dá gosto de ver que o Brasil, a Força Aérea, tem um centro consolidado. Então, por conta disso, acho que o CLBI ele teve ali várias fases, né? E hoje ele é um campo de testes, né? Ele tem, vamos dizer assim, demandas da Agência Espacial Brasileira, demandas locais ali de Natal, demandas da indústria aeroespacial, e tá tocando bem a missão dela lá e apoiando também as atividades que são executadas no CLA. Mas quando o senhor comandou lá, teve lançamento, o senhor entrou em 2017, né? De 2017 até o final de 2019, o senhor assumiu agora no começo de 2020 o IAV. Aconteceram testes? Que tipo de testes foram esses? Quais os foguetes usados? Gostaria que o senhor puder compartilhar um pouco da sua experiência com relação aos testes com o nosso telespectador. Voltando até a pergunta anterior, né, da participação no VLM. O VLM é um projeto que acho que foi iniciado em 2009 ou 2010 no IAE. Ele consta do Programa Nacional de Atividades Espaciais, do PNAE, na versão atual. Fui gerente durante acho que 2014 até o começo de 2017. Participei de algumas fases importantes ali do projeto. Acho que eu acredito que a aposta agora, né, para retomar o voo orbital com desenvolvimento no Brasil. Então, existem desenvolvimentos sendo feitos aqui, o CLA ele também como centro, e o CLBI, obviamente, como campo de teste, e também participando de outras missões, principalmente apoio à Agência Espacial Europeia, onde ele faz rastreio já há mais de 40 anos de tudo que lança lá da Guiana Francesa. Em falar em missão espacial, em trabalho europeu, o senhor conhece bem, o senhor teve um tempo lá na Alemanha, não é isso? Conta um pouco dessa experiência para a gente também, o que o senhor trouxe de lá? O Brasil ele já conta, o DCTA conta com uma cooperação de décadas. Eu acredito que vai completar agora, vai completar no ano que vem 50 anos de cooperação Brasil-Alemanha, em que o DCTA, o CTA é a parte brasileira mais envolvida e o Centro Aeroespacial Alemão, DLR, é a parte alemã. Tem muita atividade envolvida, muita cooperação,
eu fui fazer meu doutorado debaixo desse guarda-chuva. Trabalhei na área de sistemas de comando de voo fly-by-wire. Meu doutorado foi na área de controle e automação de sistemas aeroespaciais. Bom, agora voltando aí ao assunto que mais interessa ao nosso telespectador sobre o IAV, que é a questão do protótipo 14X. Nós estamos vendo ele aí um pouco à esquerda do senhor sobre a estante. O lançamento, que o senhor disse, está mantido o cronograma para acontecer no final desse ano. O lançamento do motor foguete, né, o teste que vai ser feito lá em Alcântara. E nós vimos pela página do IAV que vocês inauguraram mais um laboratório para testes. Dessa vez foi o laboratório de número 4. O que significa essa inauguração? O que agrega de valor para a pesquisa sobre o protótipo hipersônico para vocês ter esse equipamento disponível e funcionando? Os 4 laboratórios de aerodinâmica hipersônica que a gente tem aqui, na verdade, eles contam uma história de décadas de investimento do Brasil na área do voo hipersônico. O Brasil já domina o voo atmosférico, domina ao ponto de ter inclusive, exploração econômica de produção nacional, né? A gente tem aqui indústria nacional consolidada, com reputação internacional. Então, o voo atmosférico já, vamos dizer assim, já é um assunto dominado com um ciclo de vida já voltado, inclusive, para a exploração econômica. Resta o voo espacial, que a gente também já teve, vamos dizer assim, uma larga experiência, 2 veículos VLS sendo lançados de Alcântara, e agora o domínio hipersônico. São basicamente as 3 grandes áreas onde todo país que tem aspiração aeroespacial e vocação, e o Brasil é um grande ator nesse cenário, busca operar. Então, já por mais de 3 décadas, o Brasil já pesquisa aqui no IAV aerodinâmica hipersônica. Cada túnel ele tem uma capacidade cada vez maior de velocidade, tempo de ensaio de condições hipersônicas. Esse túnel T4 ele foi inaugurado recentemente e agora, para os próximos anos, a gente pretende construir o T5, que é um túnel maior, com uma área de ensaio também maior, mais tempo de exposição do protótipo ao modelo, né, a maquete ao voo hipersônico. Tudo isso, obviamente, não substitui a necessidade da gente fazer ensaio e voo. Porque as condições que a gente simula no laboratório são condições controladas, mas o voo hipersônico em si, ele não é só aerodinâmico, ele é um voo, eu vou dizer assim, não dá para dizer em porcentagem, mas também não está a dizer que é totalmente diferente, mas é um voo muito diferente do voo atmosférico que a gente conhece de transporte de passageiros. Várias questões, os materiais são diferentes, como você controla um veículo hipersônico é totalmente diferente de como você controla um veículo na baixa atmosfera. O sistema propulsivo ele é um sistema que tem que ser integrado a toda a estrutura do veículo, inclusive da aerodinâmica, para ter maior eficiência. Enfim, é um domínio novo, a gente investe nele, assim como outros países têm investido também, mas não é muita gente. E quem tem investido e quem tem pesquisado tem encontrado seus desafios, a gente tem encontrado os nossos também. O senhor está falando do T5. O T5 nós estamos mostrando, enquanto nós estamos conversando aqui, as imagens dos túneis em construção. O T5 é aquele que vai ter 1 para 1, ele vai caber um protótipo inteiro dentro dele para poder fazer o teste. É um projeto de infraestrutura de solo que já tem um convênio com fundação de apoio já estabelecida, os processos administrativos para ele estão bem encaminhados, já existe recurso vindo do Comando Aeronáutica para investir nesse túnel. É exatamente uma infraestrutura relacionada com a missão do Instituto, pesquisa básica direcionada, pesquisa aplicada, voltado para a investigação dos fundamentos físicos primordiais que a gente quer explorar. E agora, depois de décadas a gente explorando isso em laboratório, vamos tentar fazer um voo de um motor hipersônico a partir lá de Alcântara, usando um foguete já consagrado aqui do IAE, que é o VSP-30. É importante que
importante mostrar que existe uma diferença. O Hexafly, na verdade, é um consórcio da Agência Espacial Europeia com a Rússia, com a Austrália, com alguns atores que também pesquisam voo hipersônico, e que o Brasil, ele muito provavelmente fará parte desse consórcio com algumas contrapartidas. Uma delas é que o lançamento do Hexafly também vai ser feito a partir de solo brasileiro, mas todo o protótipo, todo o desenvolvimento, grande parte vai ser feito com alguns países da Agência Espacial Europeia. Tem participação também da indústria europeia nisso, a Rússia, a Austrália, que tem um legado já aí muito consolidado na área de voo hipersônico. Enfim, estamos não só com os nossos desenvolvimentos aqui andando bem, como a gente coopera internacionalmente buscando obter conhecimento, transmitir experiência. Não dá para ter uma endogenia, né, nesse sentido. É bom a gente cooperar naquilo que é possível cooperar com outros atores externos. Muito bem, então agora ficou claro. Esse teste de 2019 é o lançamento do motor Scramjet que vocês estão desenvolvendo aí no IAV, e para 2021, então seria o lançamento aí já em parceria com o consórcio. O Brasil forneceria a base e a campanha de lançamento para esse planador aí. O Hexafly, interessante que ele tem 6 grandes áreas em que eles querem investigar e desenvolver conhecimento. No início, vai ser um protótipo que vai ser o complemento daquilo que a gente está fazendo. Enquanto a gente já está investigando o motor Scramjet, né, que é um motor de combustão hipersônica, o primeiro protótipo dessa Hexafly vai ser um planador hipersônico. Então, ele não vai ter motor, mas ele vai explorar materiais, ele vai explorar aerodinâmica hipersônica, vai explorar guiamento e controle, uma série de outras áreas e disciplinas do voo hipersônico que a gente também quer ganhar corpo. O planador é um projeto todo do Hexafly. Eu acredito que são vários atores trabalhando ali de forma não competitiva, né? Ou seja, como é que você mistura e coloca todos juntos ali, né? Austrália, Rússia e Europa para trabalhar. Então, o escopo já está bem definido. Acho que o prazo de duração do projeto completo são 84 meses. Então, esses lançamentos do Hexafly, eles devem ficar ali um pouco mais à frente de 2021. Eu acredito de que não deve ser antes de 2022 as primeiras tentativas de lançamento deles. Perfeitamente. Bom, e outra informação que nos chega do IAV, mesmo durante a pandemia, é que vocês celebraram um convênio com a Universidade Particular lá de São Paulo, a Mackenzie, também para desenvolvimento do 14X. Que convênio é esse, Coronel? Como é que ele deve funcionar? O IAV ele, tem uma série de parcerias com instituições de ensino, centros de pesquisa, empresas públicas e privadas. Cada uma delas tem um objeto diferente, né? Com empresas, através da coordenação do DCTA, das relações institucionais, da gestão de inovação do DCTA, a gente busca ver o que a gente desenvolve aqui, como é que pode, qual o interesse que a indústria tem, para que aquilo ali reverta em benefícios para a União e reverta também em benefícios para a empresa. Essas discussões estão acontecendo também. E as discussões com as universidades, centros de pesquisa, eles são voltados principalmente para a formação de recursos humanos. Então, é muito voltado para a formação em nível de mestrado e doutorado, orientações, co-orientações, usando aquilo que a gente tem aqui de ostensivo dos nossos laboratórios. Bom, por falar em educação, vocês também têm aí no IAV, além dos pesquisadores, dos militares, vocês têm um grupo de pessoas que faz mestrado, faz doutorado, e compõe aí o corpo técnico de pesquisa de vocês. Como é que está esse pessoal do estudo aí durante a pandemia? Eles estão em casa, estão recebendo instruções via internet, ou parou por enquanto e vai retomar num outro momento? Boa pergunta. Parar a gente não para, né? O teletrabalho ele veio para ficar. O que fica um pouco o que foi um pouco afetado são as necessidades dos desenvolvimentos experimentais, do uso do laboratório, que
ele fica restrito por conta da indisponibilidade do pesquisador. Por exemplo, né, todos os nossos servidores acima de 60 anos, eles estão em casa por uma questão de determinação do Comando Aeronáutica. Não vale só para o IAB, vale para todo o Comando Aeronáutica. Acima de 60 anos é teletrabalho. Então, com essas particularidades, a gente tem que lidar e trabalhar e orientar. É importante de que o aluno de mestrado, principalmente de doutorado, é ele que trabalha naquilo que é ostensivo nosso e naquilo que é principalmente de pesquisa básica. Porque o investimento de pesquisa básica, muitas vezes, ele começa, a ideia nasce ali numa tese de doutorado, que você tem ali uma nova proposta, aquilo ali começa a nuclear, e eventualmente aquilo ali chama atenção e pode até se tornar um projeto interno do IAB ou um projeto apoiado pelo DCTA ou pelo Comando da Aeronáutica. É importante a gente manter essa capacidade de orientação de mestrandos e doutorandos aqui no nosso instituto, porque deles vêm as contribuições de ciências fundamentais, principalmente para aplicações aeroespaciais. E transporta também, né, para outras áreas também, muitas pesquisas na área de materiais, que acaba transbordando não só para o setor aeroespacial, mas também para outras áreas da engenharia. Muito bem, Coronel. Para a gente fechar, então, do cronograma de 2020, está mantido o lançamento e o que mais que o IAV ainda deve realizar esse ano, mesmo com a pandemia? Algo que o senhor possa adiantar para a gente? O lançamento continua mantido o cronograma, lógico, com as dificuldades que isso gera, não só dentro do IAV, que isso a gente contorna aqui diariamente, mas principalmente com relação aos atores externos, né, os fornecedores. Todos foram afetados, não só no Brasil, como no mundo, mas temos trabalhado aqui dia e noite para fazer acontecer, para que o nosso modelo de voo, o protótipo de voo, esteja pronto aí para a gente testar no final do ano. Então, outra coisa que acontece, o IAV ele tem várias áreas, né? Voo hipersônico, fotônica, parte de comando, controle, reconhecimento, computação. A gente tem agora para entregar em dois meses um conceito para o comando da aeronáutica de análise de capacidades baseado em sistemas de inteligência artificial. A gente está aqui, já está rodando aqui nos nossos laboratórios um conceito daquilo que acredito que nos próximos anos vai se tornar um auxílio, né? Não inteligência artificial que substitui o ser humano, não existe isso, auxílios a decisões, a tomada de decisão de alto nível, usando uma ferramenta em que o agente artificial ele roda, participa da simulação, aprende, na próxima simulação ele está melhor. Então, nesse momento, a gente está treinando lá um agente computacional, um agente de inteligência artificial para ficar bom naquilo que ele tem que fazer lá. E, em breve, acho que em 2 meses, a gente deve estar com um protótipo pronto para demonstrar aqui no DCTA e no Comando Aeronáutico. Muito bacana. Em entrevista com o Coronel Lester, anteriormente, ele já tinha falado desse sistema. É um auxílio de decisão que pode ser empregado, inclusive, em grandes operações, controle, por exemplo, de desastres nucleares, remoção de pessoas. Qual que é a aplicação primeira que o senhor imagina que possa ser empregado pela aeronáutica, comandante? Então, cada dia que a gente mexe nisso, isso que é o legal de fazer pesquisa básica, ou mesmo, diria pesquisa aplicada, porque a gente sempre pensa em uma aplicação aeroespacial, né? Mas cada vez que o pessoal mexe ali, descobre mais coisa. Porque, no final, a gente tem que entender, principalmente na questão do voo atmosférico, que o Brasil ele tem uma força aérea, uma indústria aeroespacial consolidada. Ele forma seus pilotos, ele forma seus engenheiros, ele produz aviões aqui em território. Então, a nossa contribuição nesse sentido é pensando desde o nível do componente da parte ali do subsistema lá dentro até numa campanha com várias aeronaves envolvidas, a gente entende de que existe já o Brasil, a Força Aérea já adquiriu várias aeronaves, vários sistemas,
missões de transporte, e aí você olha e vê assim, como é que a gente coloca um auxílio, um sistema de que possa auxiliar na tomada de decisão, no planejamento de uma operação, no planejamento de uma campanha, para que essa campanha ela seja feita com a maior chance de sucesso possível. Quando eu falo campanha, pode ser um transporte aerologístico, pode ser um transporte de material médico em apoio ao combate à pandemia. Como foi feito agora para Manaus, por exemplo? Exato. Pensando de que você tem várias aeronaves, pensando que você tem vários... Como é que você otimiza isso? Como é que você distribui? Como é que você planeja as suas capacidades para que a tua missão seja cumprida com o uso mais adequado dos recursos? A gente está pesquisando, estamos entrando nessa seara e tem dado, e parece que vão aparecer muitos resultados aí interessantes nos próximos meses e, se Deus quiser, nos próximos anos, porque é um conceito. Ele começou agora com um núcleo e provavelmente a gente vai expandir ele para várias outras capacidades de acordo com o que o Comando Aeronáutica determinar. Você conhece o projeto hipersônico brasileiro? Veja esta reportagem produzida pelo programa Brasil Consciência em julho de 2019. O projeto 14X ele teve início em meados de 2008 e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. E, em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso talvez no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Aqui nós temos uma representação esquemática, né, do veículo 14X, onde basicamente nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico propriamente dito, os primeiros ensaios em voo desse motor são previstos para o biênio 2020-2022 e para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui nós temos em torno de 1,5 m aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo, o veículo propriamente dito, cujo o sistema integrado, os ensaios em voo, os testes em ambiente relevante são previstos para o biênio 2026-2028 e o tamanho completo, total desse sistema integrado é aproximadamente cerca de 4 metros. A própria perturbação causada pelo deslocamento do veículo na atmosfera, isso se dá o nome de uma onda de choque, esse fenômeno ocorre bem aqui na ponta do veículo, faz com que haja, então, que o escoamento, o ar seja empurrado aqui dentro do motor. Isso gera, então, condições para você estabelecer um regime de queima em velocidades supersônicas. É isso que confere uma característica toda especial, uma performance muito maior para esses veículos. E, ao mesmo tempo, parte desse escoamento faz com que haja a própria sustentação. A asa do veículo é a própria seção que a gente chama aqui de intradors, a parte embaixo do veículo. Se você imaginar uma régua onde 0 são as pesquisas iniciais e 9 o produto entregue, hoje nós estamos prestes a alcançar um nível 6 dessa régua.
com os ensaios em voo, ou seja, você testar o seu sistema em um ambiente relevante. Então, para chegar até esse ponto, nós contamos com a ajuda de vários outros institutos de pesquisa, universidades por meio dos seus alunos. Enfim, quando você tem um desenvolvimento técnico-científico até um TRL, esse é o nome dessa régua que eu acabei de mencionar, até um TRL de 3, 4, faz sentido você utilizar capacidades, competências já instaladas dentro do próprio tecido de ciência e tecnologia que o país, no caso o Brasil, possui. A partir de um certo desenvolvimento, é o mundo que nós estamos entrando agora, alguns dos atores começam a se modificar. Você começa a contar, por exemplo, com uma participação mais ativa do setor produtivo, das empresas. Hoje, efetivamente, isso já está acontecendo no projeto 14X, onde uma etapa importante do seu desenvolvimento, que é o projeto de engenharias de sistemas, ele está sendo conduzido por uma empresa contratada, que possui a competência de transformar, digamos assim, aquelas ideias, aqueles conceitos demonstrados em laboratório em um artefato onde eu consigo realmente demonstrar em voo. É um passo cada vez mais próximo do produto propulsão hipersônica. E veja no próximo bloco, o CEMADEM mantém serviço de monitoramento e alerta de desastres naturais, mesmo durante a pandemia. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente continua falando dos serviços essenciais de pesquisa que estão trabalhando mesmo durante a pandemia. Nós vamos conversar agora com o Oswaldo Luiz Leal, ele que é diretor do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que fica aqui em São José dos Campos. Oswaldo, muito boa tarde, obrigado por você ter atendido o nosso convite e explica para a gente como é que vocês estão fazendo para continuar aquele trabalho todo de pesquisa com os municípios onde há risco de desastres naturais, desmoronamento, sem poder ficarem todos juntos lá no CEMADEM. Bem, inicialmente, me permita dizer que é uma satisfação poder fornecer essas informações para o público, porque a nossa missão é exatamente essa de trabalhar e atender o público. Bem, desde o dia 15 de março, quando nós tivemos o diagnóstico de o esposo de uma servidora estar com a Covid-19, nós tomamos a decisão de usar o home office como rotina normal de trabalho do CEMADEM. E logo em seguida, na semana seguinte, nós tivemos também o diagnóstico de um bolsista do CEMADEM, que trabalhava, inclusive, com aquela pesquisadora diagnosticada. Ou seja, nós tomamos uma decisão certa no momento em que a contaminação poderia se generalizar no CEMADEM. Uma peculiaridade que o centro tem é a sua estrutura física de trabalho. No CEMADEM existe uma estrutura única em que todos os tecnologistas, pesquisadores e administradores compartilham o mesmo espaço. E a separação entre eles é muito pequena. Então, essa é uma necessidade, em primeiro lugar, para preservar a saúde dos servidores. E, em segundo lugar, nós tivemos que considerar todas as condições para que o trabalho, a qualidade do trabalho não fosse impactada. Então, foi essa a lógica
que fez com que nós estabelecêssemos alguns protocolos para que não houvesse impacto na qualidade do trabalho e também não colocasse em risco a saúde dos servidores. O total de funcionários do CEMADEM, incluindo os bolsistas, qual seria, Oswaldo? Hoje nós são 103 servidores públicos, mais 70 bolsistas aproximadamente. Ou seja, é um total de umas 170, 180 pessoas. Certo. E dessas 180 pessoas, então vocês tiveram 2 casos positivos lá no começo de março. Nós tivemos um caso positivo e o caso do esposo de uma servidora também positivo. Isso foi em meados de março. A servidora, no caso, não foi testada, então? Não, ela não foi testada, mas também não apresentou sintomas. Claro. Bom, mas... Naquela época não havia procedimentos padrões de testes, não haviam recursos no sistema de saúde para que todos fossem testados. E como ela não apresentou sintomas, não foi testada. Ainda era embrionário, realmente, no começo de março, todas as medidas estavam sendo tomadas ainda. Mas a partir do momento que vocês decidiram fazer o home office, recolher os funcionários, as instalações do CEMADEM, então, aqui no Parque Tecnológico em São José, estão fechadas, não tem ninguém trabalhando. Não, existem algumas atividades que são feitas lá. Por exemplo, todos os nossos serviços de terceirização está mantido. Os nossos serviços de suporte de tecnologia da informação também está mantido. E as atividades de gestão, essas estão mantidas. Ainda tem um mínimo de pessoas trabalhando. O restante está em casa. Entre eles, os pesquisadores. Exatamente. Entre eles, os pesquisadores, os tecnologistas de TI e também o pessoal de monitoramento da sala operacional. E a sala... o senhor me perdoe? Enquanto a gente está conversando, estamos colocando no ar para o nosso telespectador algumas imagens da sala de operação. É possível fazer aquele controle, aquele monitoramento sem essa sala bacana que nós estamos vendo aqui nas imagens? As pessoas que estão em casa e que moram nesses municípios com área de risco, elas estão protegidas ainda pela rede do CEMADEM? Não existe nenhum prejuízo para as nossas atividades de monitoramento e alerta. A sala, o serviço de operação continua sendo feito como se estivesse presencial. Nós temos um sistema que faz o controle online das atividades que estão sendo desenvolvidas. As escalas de trabalho continuam sendo realizadas e o importante é que nós, no encerramento de cada turno de 6 horas, o pessoal de plantão elabora um relatório para garantir de que o serviço estava operacional sem nenhum tipo de prejuízo. Aquelas informações todas, aquelas telas todas que a gente tem, vocês estão visualizando elas por meio da internet e as conversas, aqueles debates que vocês tinham, está acontecendo como? Via conferência, como essa que nós estamos tendo agora? Exatamente, quer dizer, cada operador tem à sua disposição as mesmas informações que estavam disponíveis na sala de operação, quer dizer, eles possuem monitores que são capazes de fazer toda a visualização e também eles trabalham em um serviço de online, não existe desconexão entre os servidores. E como é que fica, Oswaldo, a situação da pós-graduação que vocês abriram lá no CEMADEM para pós-graduação em desastres naturais, primeira turma, se eu não estou enganado, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, teria vestibular agora, inclusive, né? Bem, nós já houve a seleção da segunda turma, nós tivemos uma semana de aula e depois as aulas presenciais foram interrompidas. Esse programa é em colaboração com a Unesp
e as aulas continuam sendo realizadas através de... São aulas virtuais, mas não houve interrupção do programa de pós-graduação. Muito bem. Bom, quem precisar de informações do CEMADEM, quem precisar interagir com as equipes do CEMADEM, que agora não estão mais todas lá no Parque Tecnológico, deve fazer o quê? Entra em contato por onde? Qual que é o mecanismo? É o mesmo mecanismo que havia anteriormente. Os mesmos telefones, as mesmas redes de comunicação continuam funcionando normalmente. Não há nenhum prejuízo de comunicação entre o CEMADEM e as defesas civis, entre os cidadãos e o CEMADEM. Não existe nenhum prejuízo de comunicação. Muito bem. A gente vê aqui também pelo site que vocês divulgaram uma nota de esclarecimento sobre o desastre natural lá da Baixada Santista. Será que você poderia comentar para a gente o que vocês divulgaram, o que o CEMADEM viu nessa situação toda? O que houve ali foi uma... Deixe-me procurar as palavras adequadas para ser diplomaticamente correto, né? É muito importante que, nesse momento, a gente consiga fazer uma comunicação sem gerar mais ruídos. Os nossos sensores instalados na Baixada Santista ainda estão em fase de teste e de validação. Eles não estão sendo usados como equipamento de monitoramento. Embora esses equipamentos, essa rede específica, não esteja ainda operacional, não houve nenhum atraso na emissão do alerta. E o fato é que, quando aconteceu aquele desastre na Baixada, houve um ruído dizendo que aquele equipamento poderia ter, com 2 ou 3 dias de antecedência, ser usado para emissão do alerta. Essa informação não é verídica e também houve uma pequena mal-interpretação de que as defesas civis da Baixada Santista não levaram em conta essa informação do CEMADEM. Isso também não é verdade. As defesas civis da Baixada Santista atuam ombro a ombro com o CEMADEM, inclusive nos dão suporte para a instalação desses equipamentos, estão nos ajudando a coletar dados para validação, ou seja, a relação entre o CEMADEM e a Defesa Civil é uma relação não apenas protocolar, mas é uma relação também de extrema interação e cooperação. Então, esse foi o sentido da nota. Esclarecer que, em primeiro lugar, os equipamentos não estavam sendo usados para o monitoramento, estão em fase de testes, e, em segundo lugar, que as defesas civis não foram relapsas no uso daquelas informações. Esse foi o espírito dessa nota. Perfeitamente. Para quem está em casa e que não conhece o CEMADEM e o trabalho de vocês, acho que é importante esclarecer: o CEMADEM é um centro que faz a previsão de desastres naturais, não é isso, Oswaldo? E vocês têm um contato aí com as defesas civis espalhadas pelo Brasil todo. Explica um pouquinho, resumidamente, como é que é o trabalho de vocês e como que é esse trabalho ombro a ombro com a Defesa Civil Nacional. Eu agradeço pela oportunidade. O CEMADEM foi criado em 2011, depois daquele desastre histórico da região serrana do Rio de Janeiro. E a nossa missão é fazer o monitoramento das condições que podem levar a alguns tipos de desastres, que, por sinal, são os desastres que mais causam fatalidades no Brasil, que são os desastres relacionados a movimentos de massa, inundação, enxurrada. Então, para esses tipos de desastres, o CEMADEM tem a missão de desenvolver a ciência desses processos que levam a esses desastres,
fazer o monitoramento desses processos e, por conta desse conhecimento científico e desse monitoramento, emitir alertas antecipados para as defesas civis. Essa é a nossa missão. Nós monitoramos hoje monitoramos 958 municípios do Brasil e, desde a sua criação, mais de 13 mil alertas já foram emitidos. E veja no próximo bloco a posição do Sindicet diante dos ataques aos servidores públicos. E também a Fiocruz faz 120 anos. É um instante só, não saia daí. A Fiocruz, entidade que está liderando o movimento médico contra o Covid-19 no Brasil, fez aniversário. Nos seus 120 anos de história, esta é a segunda pandemia que a instituição enfrenta. Saiba um pouco mais sobre essa história num vídeo comemorativo feito pela própria Fiocruz. Essa história começa na virada do século XX, quando doenças como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola eram responsáveis pela morte de muitos brasileiros. Em 1900, um bacteriologista que viria a ser muito conhecido no Brasil e no mundo retornava de seus estudos na França e participava da criação do instituto que hoje integra uma grande fundação. Seu nome? Oswaldo Cruz. Seu objetivo era criar soros e vacinas para ajudar no combate a essas doenças. Oswaldo Cruz enfrentou os desafios de sua época e seu legado permaneceu. A Fiocruz fez parte da reforma sanitária na década de 1970 e da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 1988. Desde então, a Fiocruz vem contribuindo ativamente no enfrentamento a diversas doenças ao longo dos anos. A trajetória desse lugar se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no Brasil. Em 2020, a Fiocruz completa 120 anos e, mais uma vez, direciona todos os seus esforços para salvar vidas e enfrentar a pandemia de Covid-19. E é com o empenho de seus profissionais e apoio da população brasileira que a Fundação Oswaldo Cruz reforça mais uma vez seu papel de referência em saúde e tecnologia, sem jamais deixar de lado seus princípios na luta por um sistema único de saúde acessível e de qualidade, sem nunca esquecer seu papel em defesa da vida. E por falar em defesa da vida, o governo federal tem pressionado ministérios para determinar o retorno imediato ao trabalho dos servidores públicos federais. Uma comissão interministerial foi montada e o Sindicet está atento à movimentação. Primeiramente, é o erro histórico, isso vai ficar gravado na história, o erro histórico que esse governo está cometendo com relação à proteção da sociedade brasileira com relação a essa pandemia. Deveria ter agido, e deveria ter agido muito tempo atrás, inclusive governadores, inclusive prefeitos. Não fazendo uma quarentena, um isolamento forte, a coisa foi se espalhando, foi se diluindo, foi se contaminando. A população foi cada vez mais se misturando com os vírus. E o que aconteceu é isso que está acontecendo agora. Nesse instante, o que precisaria ser feito é um bloqueio total da sociedade brasileira, por um período de 15 dias, só funcionando alguns serviços estritamente essenciais. Por quê? Porque se você quebra completamente o fluxo de pessoas espalhando o vírus, naquele fator que nós estamos, de 2,9, uma pessoa
contamina 2,9 pessoas, um absurdo. Se nós cortarmos isso, em 15 dias, essa curva vai ter uma queda. 15 dias mais tarde, ou seja, dentro de 20, 25, 30 dias, essa curva vai estar super achatada. Mas o governo não toma essa decisão. Ele vai na contramão de tudo que os especialistas, cientistas, matemáticos pregam, observam. Ele vai na contramão. E agora, ele insiste que vai fazer o retorno à atividade laboral presencial do servidor público, que é o único lugar que ele tem, servidor público federal, inclusive, porque municipal, estadual, os governadores e os prefeitos podem muito bem ter o seu controle. Então ele vai forçar a volta ao trabalho presencial do servidor público federal. Já tem ministério que já está pedindo essa volta. Por enquanto, não temos a manifestação do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Defesa. Mas o presidente, quem vê os programas que ele se manifesta, quem vê os vídeos que ele grava, quem vê as reuniões presidenciais que ele faz, ele vai brigar visceralmente para que se volte, como se isso fosse um ponto de honra, igual o efeito cloroquina, que ele insistiu, comprou, encomendou, que se compra cloroquina para a distribuição geral para salvar o brasileiro. No fim, descobriu-se, e já se sabia, não se salvava nada. O senhor considera, como funcionário do INPE, o senhor considera possível que o servidor volte, ainda que de maneira limitada, usando máscaras, com algumas precauções? O senhor considera possível a atividade presencial no INPE nesse momento? Nesse momento, eu não considero a volta dos servidores do INPE, do DCTA, nem do CEMADEM para uma atividade laboral presencial. Por quê? Porque agora que nós vamos entrar no pico da pandemia na cidade, na região, ou seja, um momento mais perigoso. E a comunidade CETEANA e a comunidade impeana é formada por elementos com mais idade. Mesmo que os que tenham mais de 60 anos continuem em casa, os que têm menos de 60 anos estão com 56, 57, 58, ou seja, continuam fragilizados. E muitos que têm diabetes e não sabem, muitos que têm problemas de coração e não sabem, e isso vai dar problema. O nível de contaminação dentro dos institutos vai ser muito grande. E não há necessidade disso. Não temos um foguete para lançar, não temos um satélite para lançar nos próximos dias. Temos pesquisa para fazer. O pesquisador e o engenheiro desses institutos, tanto do DCTA quanto do INPE e também do CEMADEM, estão fazendo um trabalho remoto muito bem. E eu ouvi declarações de pessoas que têm trabalhado muito mais e que o trabalho deles tem rendido muito mais. Ou seja, qualquer movimento que se faça na volta do trabalho presencial desses servidores é um erro de saúde e é um erro de produtividade. Repercutiu em todo o país o vídeo entregue pela presidência ao STF com a reunião ministerial do dia 22 de março e nela o ministro da Economia, o Paulo Guedes, chama os servidores de inimigos e fala que os inimigos vão ficar 2 anos sem reajuste. O que o SINDICT, a pessoa do presidente, pensa a respeito dessa declaração e sobre o trato do governo com o servidor? O que existe é um projeto muito bem implementado, maldosamente bem implementado, contra o servidor público. Já no governo Fernando Henrique, nós já éramos alvo. Fomos chamados de vagabundos. O próprio presidente, na época, FHC, chamou de vagabundos. Agora, Paulo Guedes nos chama de parasitas, nos chama de assaltantes e diz que nós somos inimigos e que colocou uma granada no bolso. E se vanglaria uma granada no bolso dos servidores. O que é essa granada? Ou seja, vai retirar aumentos salariais. A nossa categoria, que é de ciência e tecnologia, já está há 4 anos sem aumento. E vai ficar mais 2, 1 ano e meio, 2. Lembrando que que no final de 2021 já é ano eleitoral.
E 2022, o presidente eleito, espero que ainda haja eleição nesse país, o presidente eleito não vai poder inicialmente dar aumentos. Ou seja, nós vamos ficar 7, 8 anos debaixo do sacrifício do servidor. E o Paulo Guedes, que chama o trabalhador de vagabundo, que chama o trabalhador de assaltante, que diz que colocou uma granada no bolso do inimigo. Esse Paulo Guedes está se vangloriando e contando pontos com aqueles que o manda fazer esse trabalho sujo e nojento. E também das privatizações, ou seja, acabar com o estado de bem-estar social, acabar com o servidor público e acabar com a capacidade de investimento do Estado. Isso é um projeto do ultraneoliberalismo. Não é nem neoliberalismo, é do ultraneoliberalismo, que tem esse projeto e vai implementar no Brasil, como Paulo Guedes, que estava no Chile quando da ditadura sanguinária do Pinochet, implantou este mesmo projeto. E hoje a população do Chile sofre as consequências do que Paulo Guedes, um jovem naquela época, implantou lá. Quem quiser saber, veja a situação real dos trabalhadores e dos atuais aposentados no Chile. Paulo Guedes. Com relação ao retorno ao trabalho, nós já tivemos na esfera federal uma ação com pedido de liminar. O SINDIC-CT pretende tomar ou estudar a adoção de alguma medida jurídica que possa preservar a saúde dos servidores? Os nossos advogados já estão estudando isso aí, essa possibilidade de entrar com uma ação para impedir o retorno. Só podemos entrar com a ação a partir de que haja o efeito que vai causar, ou seja, que haja a ordem, a determinação, o decreto, a medida provisória, ou seja lá o que for, que diz que é para voltar. Quando isso ocorrer, o nosso jurídico já vai entrar com uma ação contra esse ato insano de quem defende a volta do trabalhador, a volta à normalidade no país, no momento que não há condições. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar os outros programas produzidos pela rádio do SINDIC-CT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo produzido pelo Brasil Consciência, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você também na tela. Dúvidas, reclamações ou sugestões devem ser encaminhadas ao nosso endereço de e-mail, que está aí para você também na tela neste momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem.